Fala para quem está do seu lado aí, Deus é muito bom. Às vezes a gente fala essas coisas, parecem apenas frases, né? Mas essas coisas que trazem a memória, diante dos desafios que a gente enfrenta, ânimo para o nosso coração. Quando a gente traz à memória as coisas que nos dão esperança. E parece ser uma coisa óbvia, mas muitas vezes, na nossa jornada de vida, com a poeira que sobe alto, com as dores que sofremos, a gente se esquece que Deus é bom. Porque há momentos que a gente olha para a situação e circunstância e pensamos: Deus não me ama, Deus me abandonou, olha só onde Ele me deixou, olha a situação que eu estou enfrentando. Deus nunca prometeu para nós que nos livraria dos problemas ou das dificuldades. Aliás, Jesus diz que nós teríamos aflições, teríamos tribulações, é parte de ser gente. Mas Ele disse que em todas essas situações e circunstâncias, Ele estaria conosco, Ele nos guardaria, Ele nos suportaria, Ele guardaria o nosso coração. Então, não deixe o seu coração se abater. E quando a gente está falando do Arraial dos Santos, a gente vai aprender algumas coisas que são extremamente importantes na nossa jornada com Jesus. Porque quando a gente está falando do Arraial, né, e a gente está nessa época do ano que tanta gente gosta, parte do nosso folclore, das nossas tradições, né, falar sobre festa caipira, gente que é do interior de Minas Gerais, nós sabemos muito bem que é isso, né? Hoje Uberlândia tem muita gente que veio de outras regiões do Brasil, mas aqui era o Arraial da Farinha Podre. Sabia que esse já foi o nome de Uberlândia? Já foi Uberabinha, agora é Uberlândia, né? Onde uma cidade pujante, uma cidade bonita, uma cidade que prosperou muito nos últimos anos, e quem nasceu aqui em Uberlândia sabe dessa história toda. Então nós somos do interior, e essa cultura folclórica das festas, né, de São João, da festa de São Pedro, fazem parte da nossa história. Para alguns de maneira mais direta. Para os que são apenas urbanos e não viveram essa trajetória, pensa que festa de São João, São Pedro, é só para comer canjicada, não é verdade? Eu gosto de ir nas barraquinhas, né? Tem gente que gosta da barraquinha, vamos passear na barraquinha, fica naquela fila comprida para comer pastel. Mas é parte da nossa cultura, a gente se alegra, a gente anda pela cidade, junho, julho, e nós vamos encontrar sempre nos bairros alguma praça que está tendo uma festa junina. Da onde veio isso? Isso veio da época em que a igreja, né, para levar o evangelho aos povos, levar o evangelho àqueles que não conheciam a Deus, ele usava das festas que já existiam. Então muita gente fala assim: isso é uma festa pagã, é uma festa sem Deus. Hoje nós desviamos muito daquilo que é a tradição da festa junina na sua raiz. A raiz era celebrar a vida do João como um modelo de vida para nós, né? Celebrar a vida do Pedro, o apóstolo Pedro, como um modelo de vida para nós. Hoje, na festa urbana, não é mais uma festa religiosa. Se a gente for para os vilarejos, para as menores cidades, para o lugar mais interiorano, ainda a gente vai encontrar aquela coisa das festas nas suas tradições mais altas. Quando eu era menino, eu ia na fazenda da minha tia, e lá tinha um lugar que celebrava as festas juninas, tinha um tal de subir o pau do santo, quando eles hasteavam. Quem lembra disso? Deixa eu ver quantos aqui vai contar a idade aí, né? Então, hoje não vê mais, a gente vai nas barraquinhas, não tem isso mais, né? Tem apenas comidas tradicionais, né, da culinária caipira e música sertaneja, que hoje o sertão é mais urbano do que sertão, né? Mas aí, num determinado momento da história, a ideia era: vamos apresentar heróis, gente para ser seguida. Vamos apresentar a história do Pedro, vamos contar a história do João. Com o passar do tempo, isso foi sendo substituído por uma devoção ao João e ao Pedro. Ou seja, ao invés de olharmos para o Paulo, o apóstolo, e ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo: olha para a minha vida, vê as escolhas que eu faço, vê qual é a base da minha fé e façam o mesmo. Ele não está dizendo: me adore. Aliás,
teve um momento na Bíblia que conta a história em que os apóstolos, né, estavam chegando nos lugares e as pessoas se atiravam aos pés deles, falavam que eles eram pessoas especiais, eram santos, né? Porque eles operavam sinais, prodígios, maravilhas. Eles rasgaram as suas próprias roupas e disseram: nós somos gente como todo mundo. Adoração só pode ser dado ao Rei dos Reis, ao Santo dos Santos, Jesus de Nazaré. Então, quando ele está falando de santo, santo na nossa cultura brasileira ficou aquelas estatuazinhas barrocas, né, com aquelas figuras lânguidas do colonialismo brasileiro, das tradições portuguesas. Então a festa junina vem de várias influências, dos portugueses, dos chineses, dos franceses, né, dos descendentes dos que vieram da África, enfim, tudo isso é um caldeirão étnico no Brasil. No Brasil é o único país que nós não deveríamos ter racismo, porque nós somos o povo mais misturado da terra. Isso é estatística, não tem outro país que tenha mais misturas étnicas do que o Brasil. Eu não estou dizendo que é apenas que vive, aqui nesse país tem japonês, não, aqui a gente mistura, japonês casa com o índio, casou com o brasileiro, casou com o português, e foi gerando esse povo que nós somos. Já viu que brasileiro não tem cara? Qual que é a cara de brasileiro? Se você for pegar lá os países, eles têm lá uma figura, não é? Esse aqui é a etnia do alemão. Aí você pega um brasileiro do sul, é um alemão escrito e é brasileiro. Uma vez eu estava num shopping lá nos Estados Unidos, eu morava em Boca Raton, e aí vinha uma família de chineses. Eu falei: nossa, os chineses estão ganhando o mundo, grande. Olha que eles foram chegando, conversando português, tudo brasileiro. Então nós somos um povo misturado, entende? E aí a gente tem dentro da nossa cultura tradições boas e tradições que se afastaram da palavra de Deus. Qual é o desafio de sermos o arraial dos santos? Primeiro, que santo é todo aquele que foi santificado por Jesus. Ou seja, se eu creio que o Cordeiro de Deus foi colocado naquela cruz e morreu pelos meus pecados, eu recebo a graça de Deus de entender que o sangue de Jesus me lavou e, portanto, agora eu sou santo. Deus fala sobre isso: sede santos como é santo o vosso Deus. Mas há um problema, porque Deus também não quer que a gente coloque outra coisa no lugar dele na nossa vida. E lá em Êxodo, nos 10 mandamentos de Moisés, olha só: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, seu Deus, sou zeloso e revisito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, lá no começo, Deus já chama Moisés para formar um povo. Moisés é a figura nas escrituras sagradas para formar um povo, para Deus ter uma relação direta. Começa lá em Abraão, quando ele diz que através de Abraão formaria um povo, né, para ele, e depois Deus usa Moisés para que esse povo se tornasse uma nação, o Israel que a gente vê hoje. Jeremias, no capítulo 10, diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. São como um espantalho em um pepinal, ou seja, numa plantação de pepinos. Não podem falar, necessitam que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, e tampouco podem fazer o bem. Então agora Jeremias está dizendo a respeito de uma prática que é idolatria. Então nós não devemos fazer imagem de escultura, não devemos nos curvar diante dela, não devemos, ouvi-las porque elas não falam, nós não devemos carregá-las porque elas não andam, enfim. E agora o Jeremias está falando assim: as pessoas vão lá no mato, lá na floresta, lá no bosque, cortam um pedaço de madeira, derrubam uma árvore, e dessa árvore ele esculpe e faz para si um ídolo. E ele começa a prestar devoção ao ídolo para que o ídolo seja
favorável a Ele. Mas se aqueles que fazem tal coisa aborrecem a Deus, Deus não quer que a gente faça isso. O salmista no 115 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Agora presta atenção na gravidade disso. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Ou seja, aquilo que poderia ser uma bênção, a gente olhar para a vida do Paulo, a vida do Pedro, a vida do João, e nos inspirar, e dizer: olha só como Paulo foi ousado, como Paulo se entregou a Deus, como Paulo se desvencilhou das tradições da vida dele, porque Paulo fala: olha, vocês estão confiando naquilo que vocês fazem, vocês estão confiando na carne. Deixa eu explicar quem eu sou. Ele começa: eu sou da tribo de Benjamim. Sabe quem que era Benjamim? O rei Saul era da tribo. Ele está falando, tem família real. Ele está falando, vocês estão falando de aprender coisas religiosas? Eu sou fariseu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo, eu fui ensinado pela melhor universidade do meu tempo, que era naquela época, eram os mestres que ensinavam os seus pupilos. E o Paulo falou assim: mas quando eu entendi quem Cristo é, eu descartei todas essas coisas e assumi Cristo na minha vida. Muitas vezes na nossa vida a gente não avança na nossa vida espiritual porque nós estamos presos às tradições das nossas famílias. Gente que queria o bem, que fizeram aquilo que muitas vezes ensinaram a elas, mas que estão muitas vezes longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes carregam ídolos nas suas casas, tem veladouros, tem objetos de fé, de sorte no seu bolso, e Deus está dizendo, quem confia nessas coisas se tornará como elas. O que ele está dizendo que são elas? Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Ele está dizendo, você vai virar uma estátua, você vai ter uma vida paralisada. E ele nos repreende. Olha só o que Paulo fala à cidade de Corinto, né? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que eu faço na minha vida, substituindo a centralidade do meu ser em Cristo, colocando outra coisa. Pode ser que não seja uma estátua, pode ser uma pessoa viva. Talvez seja o filho, a filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa. Talvez seja coisas que eu coloco, a fama, o sucesso, o dinheiro, os recursos, a vaidade. Talvez sejam coisas que não deveriam estar no lugar que estão, e muitas vezes não são coisas que necessariamente são pecados, mas elas estando no lugar errado, se torna pecado. Há problema eu gostar de alguém? Não, a mulher mais importante, ou a pessoa mais importante da minha vida, é a minha esposa, Fabiana. Mas para que eu possa amar a Fabiana, ao ponto de dar a minha vida por ela, eu preciso amar Jesus mais do que eu amo a ela. Por quê? Porque senão eu começo a idolatrá-la. Já viu aquelas histórias? Ai, se ele for embora eu morro. Não. O centro da minha vida é Cristo. E Ele nunca me abandonará. Ele nunca me deixará. E portanto, se eu estiver Cristo, agora eu posso dar a vida pelos meus amigos. Agora eu posso entregar a minha vida e viver por Ele, para Ele. Mas aquilo não pode se tornar idolatria na minha vida. Então tem muita gente nas suas relações, no seu trabalho, no seu sucesso, idolatram coisas que não deveriam estar naquele lugar. E por isso Deus abomina tal coisa. De novo, Paulo escrevendo à igreja de Gálatas diz assim, as obras da carne são manifestas, as quais são. Então ele está dizendo, olha, se a gente for agir por nós mesmos, obras da carne, a gente podia entender isso, e é o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, o que você vai fazer sem Deus na sua vida, vai produzir tais coisas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que os que tais coisas praticam
não herdarão o reino dos céus. Paulo está escrevendo para dizer para nós a respeito de uma série de coisas. O nosso tema hoje é sobre a idolatria. Não colocar nada no lugar de Jesus na nossa vida, nenhum objeto. Nós não temos que carregar os nossos ídolos em procissão nas costas. Nós não devemos prestar devoção e nos curvar diante delas. Deus está dizendo para nós que nós não devemos praticar tal coisa. O João, o apóstolo, esse que a gente celebra nessas festas, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se fosse possível João ver o que fizeram dele, muitas vezes nos nossos dias, ele estaria revirando lá, né, no seu coração de angústia, porque fizeram dele um ídolo. E ele diz: não, guardai-vos do ídolo, afastem de toda idolatria, não andem pelo esse caminho. Ou seja, tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança além do verdadeiro de Deus, além do verdadeiro Deus, é idolatria. Então nós temos que guardar o nosso coração. Aí Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: porquanto, isso aqui, irmão, é decisivo na nossa fé. Não tem problema da pessoa crer em outra coisa. Nós defendemos o direito da liberdade religiosa, cada um tem a religião que quiser. Mas todas as vezes que eu vou falar, não, eu sou de Cristo, só tem uma fonte de aprender a respeito de Cristo: a Bíblia. Aí eu tenho que ler a Bíblia e tenho que alinhar a minha vida às Escrituras Sagradas. Não tem jeito de eu vir cá e falar assim: isso eu gosto muito, isso aqui eu não gosto. Ou eu assumo a palavra de Deus como verdade para a minha vida, ou eu desprezo toda ela e vou viver a minha vida. Vou atrás dos ídolos, vou atrás do Shangri-La, vou fazer as caminhadas, as jornadas para encontrar a minha espiritualidade, como muita gente faz. Mas se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, eu não peço para alguém pedir para Jesus. Eu não invoco os mortos na minha vida, porque a Bíblia diz que isso é pecado. Eu falo com Jesus que ressuscitou e vive em favor de nós. Há um só. O que é o mediador? É aquele que faz a ligação entre uma coisa e outra, não é isso? É o que media. Então, se você quer falar assim, eu tenho lá, eu falo com o meu avôzinho, que foi tão importante na minha vida, eu falo com ele. Não, você não fala com o seu avô. Pastor, mas uma vez alguém me disse que meu avô estava falando comigo. Deixa eu te dizer, não há ligação entre vivos e mortos. E simples fato, pensa comigo, vamos ser lógico. Se a sua avó, seu avô, seu pai, seu irmão, alguém que é gente que você amou, que você admirou, que você tem bem querer, que tem histórias com você, estivesse vendo as suas dores, céu seria céu. Uma mãe vendo o filho sofrer na terra, ela estaria no céu? Não, daria dores, angústias. A gente sofre em vida pelos coisas. Imagina alguém lá de cima olhando, e já vê aquela história: meu avô está aqui, me acompanha. Não, não está, porque senão ele estaria num eterno sofrimento. Então nós vamos estar juntos um dia, mas até lá, não há ligação. Então quem é que fala na boca de alguém, em nome de alguém que conheceu a minha história? Quem é, além de nós que temos a nossa história, que está ao redor, ouvindo toda a história e acompanhando toda a história da humanidade? Os anjos cantam, santo, santo, mas também os anjos caídos, que são quem? O inferno, Satanás. Então eles estão lá observando e conhecem a nossa jornada. O Satanás conhece a história da humanidade desde o seu princípio. Ele venceu Adão com a sua estratégia, mas não venceu Jesus na sua tentação. Jesus venceu. Jesus não cedeu à tentação. Então deixa eu te dizer, não deixe que o inimigo tire proveito da sua fé. Atos no capítulo 4, Lucas escrevendo, ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos.
Então o que nós estamos ouvindo na Bíblia? Você quer falar com Deus? A gente sabe como que a gente ora? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. A gente lembra, dá a nós o pão nosso de cada dia. A gente vai orando e a gente vai percebendo Jesus nos instruindo e nos ensinando na jornada. Ou seja, quando a gente entende isso, o nosso coração se alegra. E aonde isso se dá? A primeira coisa que a gente entende quando a gente se dá, é a consciência de que esse arraial dos santos não é do panteão dos que já morreram. O arraial dos santos é o lugar onde eu e você estamos vivendo, e nós montamos aqui esses balões, para que a gente tenha noção que o verdadeiro arraial dos santos é do povo de Deus. Quem aqui crê que Jesus é Senhor da sua vida? Fala assim, eu creio. Bem alto, irmão. Então nós somos quem? O povo escolhido de Deus. Só nós? Claro que não. Todo aquele, desde o princípio até o fim, que crê é parte da família da fé, de todas as etnias, de todos os povos. Então nesse momento há cristãos reunidos na Rússia, na China, no Vietnã, no Chile, para todo lado. Então nós entendemos que há uma família, um povo, porque ele diz assim: de todos os povos formarei para mim um único povo, e não será mais grego, não será mais judeu, mas será um só povo, que clamará pelo meu nome. E sabe por quê? Porque ele agora nos deu do Espírito dele. Então quando a Bíblia está dizendo que é o Espírito de Deus que habita em nós, então se nós somos habitação de Deus, ele está dizendo que eu posso ter comunhão, e essa palavra vem da palavra grega koinonia, que só tem um significado, que é aqueles que têm o mesmo Espírito. Eu posso ter lá no meu ambiente de trabalho amizade, fraternidade, coleguismo, parcerias, objetivos em comum, mas eu não tenho comunhão com aqueles que não têm o mesmo Espírito. Então se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho com você comunhão que tem o Espírito de Deus. Deus está nos chamando para sermos o quê? Um só povo, um arraial dos santos. Depois ele fala assim, que essa comunhão desse Espírito, você vai sair daqui entendendo que nós somos arraial, nós temos comunhão entre nós, há um só Deus para nós confessamos uma só fé, nós temos um só batismo, nós temos coisa em comum, nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para estudar as Escrituras. E aí tem lá no início da igreja, quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado lá em Atos, e diz que naquele lugar havia uma comunidade. Então todo o nosso projeto não é apenas termos um ambiente de culto, de adoração. Nós estamos construindo uma comunidade que são de pessoas que são conscientes que somos o povo de Deus. E esse povo tem um papel sacerdotal para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós não somos melhor do que os outros. Nós somos aqueles que tivemos os olhos iluminados. E agora eu tenho que levar essa mensagem de salvação, de transformação, para minha casa, para minha família. Que às vezes as pessoas estão sofrendo, estão ansiosas, estão comendo unha, estão com dor de estômago, estão tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depressão, pânico. E por que muitas vezes nós estamos nesse lugar? Porque falta consciência que somos um povo de Deus, de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Quem crê que Deus é bom? Levanta a mão, fala assim, eu creio. Quem crê que Deus é todo poderoso? Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? Por que andais ansiosos pela vida? Se Ele é bom, pode tudo e conhece todas as coisas, e está em todo lugar, que Ele é onipresente, por que o nosso coração às vezes está ansioso? Está com medo de ficar sozinho, com medo de ser abandonado, você está desmerecendo você mesmo. Quantas vezes na tentativa de não ficar a sós, você está se submetendo a situações, circunstâncias que não são aquilo que Deus, não são as coisas que Deus preparou para você. Então hoje Deus está te chamando para você ter consciência de que você tem uma comunidade,
Esse lugar é um lugar de quê? De bênção. Você já parou para pensar? Que esse lugar é um lugar onde a bênção do Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Aonde estão reunidos os irmãos, ali Deus ordena a bênção da vida para sempre. Então não é na minha solidão, não é lá no abismo, no monte alto, na cidade santa, nas águas purificadoras, não, é na comunhão, é nesse ambiente que Deus diz: eu te chamei, você não está sozinho, você não precisa negociar seus valores, você não precisa vender sua dignidade, porque Deus tem coisas lindas para você. Quando a gente fala de comunhão, nós temos esse momento de culto, mas aqui no culto é muita gente, tem 700 pessoas aqui, precisamos ampliar. Compramos a área aqui do lado, estamos pelejando agora para pagar 30 parcelas, 53 mil, ajuda a promover a comunhão, porque às vezes você pode ajudar, pode dar uma parcela, pode dar meia parcela, pode dar R$50, pode dar R$10, ajuda. Mas acima de tudo, eu quero dizer que tem um lugar onde você vai ter nome, que é no pequeno grupo. Toda semana, famílias se reúnem nas casas, e lá naquele lugar as pessoas vão orar pelas suas dores, pelas suas angústias, vai conhecer os seus dons, suas lutas pessoais. Lá naquele lugar, quando você estiver enfermo, alguém vai sentir sua falta e vai te visitar. Lá naquele lugar, você vai poder exercer o dom que Deus colocou na sua vida para ajudar a outro. Deus tem coisas lindas para nós, e eu tenho certeza que nessa série que nós estamos aprendendo sobre o Arraial dos Santos, grandes coisas o Senhor fará por nós. Quem crê nisso? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para falar diretamente ao nosso coração, e o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as angústias, a solidão que muitas vezes assola a alma. Talvez não nos falta nada, a gente olha, tem uma família, tem uma casa legal, tem uma vida boa, mas muitas vezes a gente não entende porque o coração aperta, e uma dor que não sabemos de onde ecoa dentro de nós, e a gente fica tentando suprir isso com coisas, pessoas, atividades, e parece que cada vez que a gente mais insiste, mais profundo torna o vazio dentro de nós. Que essa noite Jesus possa preencher o vazio da nossa vida, possa consolar profundamente o nosso coração, porque nós queremos cantar que Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és príncipe da paz. Se nessa noite você entende que tem que lançar fora os ídolos da sua vida e assumir Jesus como Senhor absoluto da sua história, para começar uma jornada de fé genuína e verdadeira com Ele, eu quero orar com você. Queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Senhor, você quer dizer: quero remover os ídolos da minha vida, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, eu não quero viver qualquer vida, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor sabe aquilo que a gente não tem coragem de verbalizar, nem no espelho para nós mesmos, das nossas dores profundas. Mas sabemos que o Senhor é a cura. Tu és a cura da nossa vida. Jesus entra na nossa história essa noite, remove aquilo que precisa ser removido, toda idolatria, toda feitiçaria, toda maledicência, tudo aquilo que não te agrada, Jesus, para que a gente possa ser de fato homens e mulheres que desfrutamos do Arraial dos Santos. Abençoa cada irmão, cada irmã, para louvor do Teu nome. Traga, Senhor, paz ao coração, remove a culpa, a acusação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos cantar isso? E os seu povo canta
Levanta a sua voz. Toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Vamos lá, bem forte agora, dá para ser forte.